ver se a live começou aqui. Deixa eu ver se a câmera tá direitinho aqui. A câmera tá direitinho, a câmera tá direitinha. Tá bom, tá maneiro, tá bonito, tá interessante. Só tem uma coisa a dizer. Deixa eu até colocar aqui direitinho. Pá! Acesso negado. Infelizmente, o Corinthians foi eliminado mais uma vez da Libertadores. Acho que não é uma surpresa, né, no sentido de que, se a gente parar para pensar, o que seria extraordinário é que se o Corinthians tivesse ganhado, né? Afinal, 3-0 fica muito difícil de reverter. E de fato mostrou-se muito difícil, embora o Barcelona de Guayaquil tenha jogado muito mal. Abdicou-se de jogar, deu a bola ao Corinthians, o Corinthians teve essa bola e tentou produzir chances. E aí faltou um pouquinho de repertório. Acho que talvez essa tenha sido a tônica do segundo tempo, principalmente. Você vê o Corinthians tentando esticar essa bola, tentando cruzar na área e tentar achar um jeito de conseguir esse gol, né? Mas você pode até olhar, né? Os números mostram muito do que foi o jogo, né? A gente percebe que foi um ataque contra a defesa totalmente. Você tem até uma posse de bola que ficou um pouquinho melhor, mas a boa parte do momento o Barcelona de Guayaquil tentou tirar essa bola, né? Não houve uma pressão tão forte do Barcelona. Muito pelo contrário, você viu que o Barcelona jogou em uma espécie de bloco baixo. Você tem no total aqui 20 finalizações do Corinthians, é muita finalização, e 3 do Barcelona de Guayaquil. Ou seja, foi um jogo de um time só. Foram 8 finalizações no gol do Corinthians e uma finalização do Barcelona de Guayaquil. Ou seja, foi um jogo de uma trama, né? Corinthians no ataque e o Barcelona tentando se segurar. Agora, o ponto principal que eu acho que a gente tem que levar em consideração é que faltou um pouquinho nesse trabalho do Ramon Dias, falta um pouquinho mais de, como se pode dizer, quando se produz jogo, quando o Corinthians está com a bola e tenta produzir ofensivamente, você vê muito do mais do mesmo, né? Você vê um cruzamento aqui, um cruzamento ali, uma bola esticada aqui, uma bola esticada acolá. O que falta nesse time, e que talvez falte não só no sentido de criatividade, é um pouquinho mais de organização. Então, a gente pode falar da organização, é claro, e ao mesmo tempo a gente tem um outro problema, e esse problema já tem sido a tônica, que é o Rodrigo Garro. O Garro vem fazendo partidas bem abaixo no Corinthians. Inclusive tem uma bola que ele recebe no escanteio, ele está sozinho, e ele, ao invés de finalizar, ele traz para a linha de fundo e tenta cruzar essa bola. Ou seja, há um nervosismo também do Garro de faltar um pouquinho de inteligência no momento, de poder levantar a cabeça e definir melhor essa jogada, né? Então eu não gostei da participação do Garro nesse jogo. Acho que a falta de criatividade do Corinthians passa muito por essa fase ruim do Garro, né? Não estou falando que foi o pior jogo do Garro, não, mas pelo que a gente viu do Garro em todo esse momento, a gente esperava mais. A mesma coisa vale para o Memphis Depay, né? Eu até coloquei a imagem aí, vocês podem ver a imagem do Memphis. E cara, mais uma vez uma partida abaixo, né? Você vê que até no segundo tempo o Memphis tentou alguma coisinha, mas muito abaixo. Não sei se fisicamente ele está mal, mas você percebe que o jogo do Corinthians, que tem esses jogadores que são diferentes, são diferencial desse time, ele não está sendo produzido, né? Você dificilmente consegue achar uma bola por dentro. Vamos lembrar que o jogo do Corinthians e do Santos, o segundo gol sai justamente de quem? Do Rodrigo Garro, finalizando o quê? De fora da área não, mas de frente à área, dando aquela finalização forte, pesada. Qual foi a última vez que vocês viram o Garro fazer isso? Dar essa finalização no jogo contra o Barcelona? Então, a gente percebe que o Corinthians, toda vez que ele precisa definir o jogo, que ele está em um jogo que ele precisa ser o protagonista, o Corinthians não consegue entregar. E aí a gente reclama do Garro, de estar jogando mal, né?
A gente reclama do Memphis Depay de estar jogando mal e que isso talvez essa dificuldade do Corinthians passe muito também por esses jogadores se perderem um pouquinho, né, virarem uma espécie de fantasma durante o jogo. Mas a gente tem que falar do trabalho do Ramon Dias, né? Eu acompanhei o trabalho do Ramon Dias desde o Vasco, né? E aparentemente, desde lá ele não sabe mexer no time, né? Ele não sabe fazer uma leitura de jogo para poder facilitar, para poder entender o que está acontecendo e o que exige naquele momento, né? Então, a gente vai aqui repassar e acho que tem um tom um pouco cruel nesse jogo do Barcelona e do Corinthians, porque você vê que tem o gol do 2-0, né, que é um gol bem chorado, você vê que tem um desvio aqui, um desvio ali, um cruzamento e tal. Foi a tônica do jogo, né, cruzamentos. E sai esse gol e o que o torcedor do Corinthians pensa pô, é agora, a gente vai conseguir. A gente vai conseguir fazer o terceiro gol. E eu não sei dizer, mas é impressionante como durante todo o jogo você não via um momento de protagonismo do Corinthians, principalmente no segundo tempo, né? Você viu o Corinthians em cima, mas você não sentia que era um amasso realmente. Você não sentia que era um Corinthians que estava produzindo muito jogo. Era muito mais uma bola aérea. Você tem também o lance do Thales Magno, né? Que ele dribla, ele consegue tirar de um jogador, ele vai para dentro, né? Ele passa e ele tem a feição para poder finalizar e ele acaba tocando, né? Que ele vai buscando essa bola, né, pelo lado esquerdo, ele puxa pro lado direito, vai puxando, tira um marcador, tira outro marcador. Ele tá na linha para poder finalizar, dar aquela chapada. O que ele espera? Ele vai lá e dá um passe. Faltou um pouco de leitura do Thales Magno também, de entender que é aqui que eu finalizo, é aqui que eu vou chutar gol. Então, assim, o Thales poderia ter finalizado naquele momento. Não acho que o Thales entrou mal, tá? Mas o Thales Magno, ele ainda me lembra muito o Thales Magno meio como se fala? Meio jogador peladeiro, né? Então ele dribla um, tira outro, às vezes ele dá um drible a mais que não precisava dar. E quando é para definir a jogada, de vez em quando, né, você vê que ele erra a tomada de decisão. Eu acho que isso é uma coisa que há pouco tempo eu estava elogiando o Thales Magno, né, que estava fazendo bons jogos, mas hoje, embora ele tenha entrado e tenha produzido, né, em vários momentos ele tentou, ele teve a chance de finalizar a gol e não conseguiu. Então é outro lance, né? E agora, cara, eu acho que é lamber as feridas. Porque se a gente parar pra pensar, o Corinthians eliminado mais uma vez, é um vexame ser eliminado. É um vexame ser eliminado. Mas agora o Corinthians tem a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro para se focar. Se o Corinthians puder fazer um bom Campeonato Brasileiro e uma boa Copa do Brasil, ele tem chance de ficar aí no G4 ou quem sabe disputar um título na Copa do Brasil. Então, dos males o menor, né? O Corinthians vai ter um pouquinho mais de tempo agora para poder se preparar para esses campeonatos e poder ser competitivo nesses campeonatos, né? Poder de fato produzir alguma coisa. É muito triste que o Corinthians tenha sido eliminado tão cedo do campeonato da Copa Libertadores. Existe uma sina, é claro, do torcedor do Corinthians de não ganhar, de tipo assim, ter dificuldade na competição. Mas eu acho que esse time do Corinthians ele não estava preparado. É a sensação que eu tenho. Esse Corinthians não está preparado para decidir um campeonato. Como não esteve preparado na Sul-Americana quando enfrentou o Racing, quando não esteve preparado na Copa do Brasil contra o Flamengo, sendo que tinha um jogador expulso. E por que isso passa? Por um trabalho que eu acho do Ramon Dias que ele é super valorizado. E outra coisa, jogadores que são caros, que não decidem jogos grandes. E esse é o ponto. Você ter jogador caro, jogador como o Memphis Depay, e ele não decidir num jogo contra o Barcelona de Guayaquil na pré-Libertadores, isso é grave. Isso pode dar um grande problema para o Corinthians daqui a algum tempo. Porque o Corinthians, ele vem... A gente sabe a situação financeira do Corinthians, mas a gente também sabe que é a única... às vezes, né, para você poder sobreviver, você tem que fazer alguma dívida. E o Corinthians está fazendo essa dívida apostando alto
em jogadores como o Garra, como o Memphis Depay, jogadores caros. E esses jogadores eles precisam produzir. Se eles não produzem, são dois prejuízos. É o prejuízo financeiro e é o prejuízo dentro de campo. É um prejuízo que o Corinthians pode ter, um prejuízo grave do Corinthians. O Corinthians pagou esse time exatamente porque ele entendia que ele poderia fazer um time competitivo. E o fato é, o Corinthians não está sendo competitivo. Então é necessário a gente fazer essa leitura, imaginar como vai funcionar esse Corinthians para o Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil. Tem time para poder fazer uma boa aparição na Copa do Brasil, pode até disputar título na Copa do Brasil, mas precisa arrumar, precisa entender que existem jogadores do Corinthians que não decidem jogos grandes, e esses jogadores estão sendo caros, estão saindo caro ao Corinthians. Então é necessário fazer essa leitura para o Corinthians poder ter um Campeonato Brasileiro longevo e uma Copa do Brasil com qualidade para poder disputar, porque o Corinthians ao longo dos anos vem sempre disputando a Copa do Brasil, chegando em situações finais na Copa do Brasil, e é necessário que tenha jogadores que quando tiverem em uma situação de crise eles decidam, e eu não estou conseguindo ver no Memphis Depay, no Garro, esses jogadores. É isso. É isso que eu tenho para falar para vocês. Lamentar para o torcedor do Corinthians, infelizmente esse foi o resultado. E vamos esperar para ver os próximos capítulos, né? Como isso vai repercutir tanto na mídia quanto no cenário do Corinthians interno, né? Tem a questão da presidência. E é isso aí. Valeu, galera. Tempos complicados estão por vir ao corintiano. E bom, nós não sabemos qual vai ser o resultado. Abraço e até mais.